Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser objeto direto. Então, vou passar para vocês aqui muitas informações sobre objeto direto, sobre predicado verbal, predicado nominal, enfim, vamos ter um conteúdo bem instrutivo hoje. Então, o que é um objeto direto? Objeto direto é um complemento verbal que geralmente não é acompanhado por preposição. Então, veja, o objeto direto não exige uma preposição antes dele ou depois dele, né? Ele não exige essa preposição como acompanhamento. Assim como o objeto indireto tem a função de completar o verbo transitivo, o qual sozinho não consegue fornecer informações com sentido completo. Então, ele precisa estar lá na frase, né, para formar o sentido, colaborar com o sentido para que seja completo. O complemento que não é obrigatoriamente acompanhado por preposição é chamado de objeto direto, enquanto que o complemento que exige preposição é chamado de objeto indireto. Então, olha a diferença. Objeto direto não exige uma preposição para acompanhá-lo. O objeto indireto exige uma preposição para acompanhá-lo, como complemento do sentido. O complemento que não é obrigatoriamente acompanhado por preposição é chamado de objeto direto, enquanto que o complemento que exige preposição é chamado de objeto indireto. E nós temos aqui um exemplo, olha. Ana vende livros. Ana é o sujeito, vende é o verbo, livros é o objeto. Veja que aqui não teve preposição nenhuma. Então, significa que livros é o objeto direto. O pai abraçou o filho. O pai é o sujeito, abraçou o verbo. O filho, aqui, é o objeto. Que tipo de objeto? Um objeto direto, porque o "o" aqui é um artigo e não uma preposição. Então, é um objeto direto. O predicado verbal, o que é predicado verbal? É um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal que transmite a ideia de ação. Então, predicado verbal é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Por isso se chama predicado verbal. A locução verbal, falou aqui em cima, falou de uma locução verbal. E o que é essa locução verbal? É a união de dois ou mais verbos. Por exemplo, estamos saindo. Estamos é o verbo principal e saindo é um verbo no gerúndio, e esses dois verbos, eles vão formar aqui uma locução adjetiva. Ao lado do sujeito, o predicado é um dos termos essenciais da oração, o qual declara suas ações concordando em número e pessoa. Veja aqui a oração. Maria Antônia chegou. Maria Antônia aqui é o sujeito. Chegou é o predicado verbal. Veja aqui que chegou é o núcleo do predicado. Então, no predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo. E o núcleo do predicado chegou, né? E o predicado nominal?
predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome. Então, esse nome vai ser um substantivo ou um adjetivo, ou talvez até um advérbio. Além disso, ele indica estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Note que o predicativo do sujeito é sempre o núcleo do predicado nominal. Ele complementa e atribui características ao sujeito da ação, sendo formado por um verbo de ligação. Verbo não nacional que indica estado. Então, só para vocês entenderem melhor, o predicativo do sujeito é sempre o núcleo do predicado, no predicado nominal, porque no predicado verbal vai ser o verbo, certo? Então, esse núcleo vai completar e atribuir característica ao sujeito da ação. Então, tudo que ele falar ali vai ser sobre o sujeito. Então, como o predicado nominal, o verbo não vai ser um verbo de ação, então vai ser um verbo de ligação. Os verbos que aparecem no predicado nominal não vão ser verbos de ação, mas de ligação. Veja aqui um exemplo. Sujeito, a oração vai ficar da seguinte forma. O sujeito mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, certo? Então, primeiro vai vir o sujeito, depois do sujeito, o verbo de ligação, e depois do verbo de ligação, o predicativo do sujeito. Então, vai ser esse complemento que nós vamos chamar de predicativo do sujeito do predicado nominal. E o predicado verbo nominal? Então, nós percebemos aí que são 3 predicados, né? 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Verbo nominal é um tipo de predicado que apresenta 2 núcleos, sendo que um deles é um verbo e o outro um nome. Pode ser um substantivo ou pode ser um adjetivo. Dessa forma, ele envolve os outros 2 tipos de predicado. Então, pode aparecer também, junto com o predicado nominal, o predicado verbo nominal, aliás, pode aparecer o predicado verbal e o predicado nominal juntos, tudo na mesma oração. Dessa forma, ele envolve os outros tipos de predicado. Predicado nominal, onde o núcleo é um nome, e o predicado verbal, onde o núcleo é um verbo. Ao mesmo tempo que esse tipo de predicado indica a ação do sujeito, ele informa sua qualidade ou estado. Dessa maneira, há sempre a presença do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, a estrutura vai ficar dessa forma na oração. O verbo transitivo ou intransitivo, o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Veja aqui, ó. Dolores é o sujeito. Chegou cansada. Chegou cansada é o predicado verbo nominal. Por quê que é o predicado verbo nominal? Veja aqui que apareceu um verbo e um adjetivo. Núcleo do predicado, chegou cansada. Então, foi usado aqui tanto o predicado
verbal como o predicado nominal. E esses dois formou aqui o predicado verbo nominal. Então, o nome já é predicado verbo nominal, porque vai aparecer os outros dois tipos de predicado, tanto o predicado verbal como o predicado nominal. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado, porque não tem sentido completo. Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Então, nós temos esses tipos de verbos aí, né? São classificados dessa forma. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Exemplo aqui de oração. Rafael comprou pães. Rafael é o sujeito, comprou é o verbo transitivo e pães é o complemento, é o objeto. Então, nós temos que perceber aqui, Rafael comprou pães, que não apareceu nenhuma preposição, né? Então, nós podemos dizer aqui que o verbo aqui é transitivo direto. A carta pertence a Leandra. Então, veja que aqui, nós já vimos aqui que apareceu aqui a preposição, né? Então, nós vamos dizer que esse tipo de verbo aqui, pertence, é um verbo transitivo indireto. Mas vamos ver para frente. Vamos ver o que mais aqui. Agora, verbo intransitivo. Como é que eu reconheço o verbo intransitivo? É o verbo que apresenta sentido completo. Isto é, não precisa de complementos verbais, termos que completam o verbo por meio de preposição ou objeto indireto. A preposição vai ser aí como objeto indireto. Ou sem preposição, que é o objeto direto. Isso nós já vimos antes, né? Quando tem preposição, esse tipo de objeto é objeto indireto. Quando não tem preposição, é um objeto direto. Características aqui do verbo intransitivo. Apresenta ação, aceita ponto final após o verbo, apresenta sentido completo, normalmente apresenta adjuntos adverbiais, os principais verbos intransitivos. A lista de verbos intransitivos, gente, é muito grande. Então, eu peguei aqui apenas esses 4 para vocês, esses 2, aliás, né, para vocês terem como exemplo. Então, morrer. Morrer é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele já tem o seu sentido completo. Não precisa de mais nada para completar o sentido dele. Quando a gente diz que alguém morreu, as pessoas já entendem, né? Não precisa a gente ficar complementando, usando palavras para completar o sentido. A pessoa já entendeu de imediato o verbo. Por exemplo, ele morreu de raiva. Então, o verbo morrer é um verbo intransitivo. O verbo viver, da mesma forma. Viver, você diz que a pessoa vive
já deu para entender, né? Então, ela vive, não precisa eu dizer mais nada, né? Agora, se você quiser complementar, dizer de que forma a pessoa vive, aí sim, aí você vai usar recursos na oração para explicar para a pessoa. Mas que o verbo em si, viver e morrer, são verbos intransitivos. Verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um objeto direto para completar o seu sentido. Então, verbo transitivo direto precisa de complemento para completar o seu sentido. Sem esse complemento, apresenta um sentido incompleto. Os verbos transitivos diretos não necessitam de preposição para estabelecer regência verbal com o objeto direto. Ou seja, ele não precisa de preposição para ele se tornar o termo regente. O objeto indireto. O objeto indireto responde principalmente às perguntas o que e quem. Então, quando você está lá lendo a oração e você tem dúvida se aquele objeto é direto ou indireto, é só você fazer a pergunta. O que? Ou quem? Então, você vai, se você encontrar a resposta, né, você vai ter aqui um objeto direto. Se não, você já sabe que aquele tipo de objeto ali não é objeto direto, indicando assim o elemento que sofre a ação verbal. Então, por exemplo, uma oração que você vai falar com a pessoa e ela não entendeu o que você disse, né? Você usou o verbo, mas a pessoa não entendeu. Significa que você precisa de mais recursos linguísticos para você completar o sentido dessa frase. Então, olha, aqui nós temos alguns verbos transitivos diretos, né? Nós já vimos bem aqui que os verbos transitivos direto não necessitam de preposição para estabelecer regência, né? Ou seja, para reger sobre o objeto direto. Então, já disse bem aqui também como é que você reconhece que o objeto é um objeto direto, né? Fazendo essas perguntas. O que, quem? Ler. Ler é um verbo transitivo direto. Nós vimos antes aqui que os verbos intransitivos, eles não precisam de nada para completar o seu sentido, né? Quando a gente pronuncia, a pessoa já sabe o que a gente quis dizer. Mas agora, esses verbos aqui, ó, eles vão precisar de um complemento. Eles vão precisar de quê? De um objeto direto para completar o sentido dele. Lê. A pessoa que lê alguma coisa, né? É diferente de morrer. Morrer, pronto, acabou. A gente já sabe o que a pessoa falou, né? Agora, lê, ou lê um livro, ou lê uma revista, né? Então, é um verbo transitivo direto que vai exigir um complemento. E esse complemento vai ser o objeto direto. Fazer, querer, quebrar, ter, causar. Então, são verbos e tem muitos outros. A lista de verbo transitivo direto é muito grande, né? Mas eu só tomei esses aqui como exemplo. Então, quem faz alguma coisa. Então, o verbo fazer precisa de um complemento para a gente entender exatamente o que a pessoa quis dizer. Eu faço, eu posso estar dizendo que eu faço comida, né? Então,
necessita de um objeto direto para completar o sentido. Da mesma forma, todos os outros. E os verbos transitivos indiretos? Nos verbos transitivos indiretos, pessoal, vocês vão precisar de um objeto indireto para completar o sentido. Então, é bem parecido com o verbo transitivo direto. Ele vai precisar de um complemento que nós vamos chamar de objeto direto. São verbos que necessitam de um objeto indireto para completar o seu sentido, permanecendo com sentido incompleto sem esses complementos. Então, quando eu digo aqui, ó, necessita, eu necessito de alguma coisa. Então, eu tenho que dizer do que eu necessito, né? Porque senão a pessoa não vai entender o que eu estou querendo dizer, não vai entender a minha mensagem. Então, eu vou precisar aqui de um objeto indireto para dizer o que eu necessito, para completar esse sentido. Então, um verbo transitivo indireto necessita obrigatoriamente de uma preposição para estabelecer regência verbal com o objeto indireto. Então, se eu digo, eu necessito de comida para viver. Aqui eu tenho que usar uma preposição e um objeto indireto para me explicar do que eu necessito. Para as pessoas que estão me ouvindo entenderem a minha mensagem, entender o que eu quero falar. Objeto indireto. O objeto indireto responde principalmente às perguntas de que, para que, de quem, para quem e em quem. Então, a diferença aqui do objeto direto para o objeto indireto. Nós vimos que no objeto direto, nós fizemos aqui apenas duas perguntas: o que, quem. No objeto indireto, nós vamos fazer mais perguntas: que, para que, de quem, para quem, quem, em quem. Então, todas essas perguntas, elas vão necessitar de um complemento. Foi o exemplo que eu acabei de dizer, né? Eu necessito de comida para viver. Então, eu estou precisando usar preposição como termo regente de complemento de sentido. Então, indicando assim o elemento ao qual se destina a ação verbal. E a lista dos verbos transitivo indireto também é uma lista muito longa, mas eu peguei aqui esses três como exemplo para vocês entenderem. Ó. Necessitar, saber, eu sei porque alguém me ensinou, né? Então, olha aqui, ó. Eu sei porque alguém me ensinou. O porquê aqui é uma preposição, né? Acreditar. Eu acredito que tudo vai melhorar. Muito bem. Então, vamos para frente. Verbos transitivos indiretos. Verbos transitivos diretos e indiretos. São, primeiramente, verbos transitivos, ou seja, verbos são, primeiramente, verbos transitivos, ou seja, verbos com significado incompleto, que necessitam da junção de complementos verbais para completar o seu sentido. Quando um verbo transitivo é classificado
de verbo transitivo direto e indireto, indica que esse verbo necessita tanto do objeto direto como do objeto indireto para transmitir um sentido completo. Nos verbos transitivos diretos e indiretos, anteriormente chamados de verbos bitransitivos, o objeto direto costuma indicar coisas e o objeto indireto costuma indicar pessoas. O objeto direto não necessita de preposição para estabelecer regência verbal e responde principalmente à pergunta o que, indicando assim aquilo que sofre a ação verbal. O objeto indireto necessita obrigatoriamente de preposição para estabelecer regência verbal e responde principalmente às perguntas a quem, para quem, de quem, indicando assim a quem se destina a ação verbal. E aqui tem alguns verbos transitivos direto e indireto. O emprestar. O verbo emprestar, ele vai exigir aqui os dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Pense numa frase, por exemplo, eu emprestei a blusa para minha amiga. Então, veja, a blusa aqui vai ser o objeto direto. Para minha amiga vai ser o objeto indireto. Então, veja que quando a gente usa o objeto indireto, é preciso que a gente tenha uma preposição, certo? Então, todos esses verbos aqui, comunicar, influenciar, agradecer, pagar, perdoar, comemorar, todos eles vão pedir aí um complemento que vai ser, aliás, dois complementos, né? Que vai ser um objeto direto e um objeto indireto. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui para vocês, tá? E desejo aí a vocês um bom trabalho, bons estudos e até a nossa próxima aula.